falou agora de trabalho, isso aqui é o trabalho de uma única força. Então, o que seria, então, o trabalho total? Trabalho total, se vocês olharem para a definição, o resultado do trabalho, a definição de trabalho é a partir de um produto escalar, ou seja, o trabalho é um número, né? Trabalho, definido como a gente vai falar que isso é energia, mas trabalho é um número com uma grandeza escalar. Então, se você tem agora várias forças que podem realizar trabalho, então várias forças contribuem somente com um número escalar. Não tem direção e sentido, é só um escalar. Então, o trabalho total é a soma do trabalho realizado por todas as forças. Então, basicamente, estou falando, olha, trabalho total. Vamos supor que você tem lá N forças, então você vai ter trabalho realizado pela força 1, mais o trabalho realizado pela força 2, mais até o trabalho realizado pela enésima força. Isso é simplesmente a soma de todos os trabalhos. Mas, beleza. O que é o trabalho de uma força lá qualquer? É aquela força, produto escalar, com o deslocamento daquela força para os outros. O resultado, eu escrevo uma expressão formal, mas no fundo calcula o trabalho da primeira força, calcula o trabalho da segunda força e soma eles. Você pode escrever essa expressão aqui, matemática, né? É finito escalar com D. Tirar assim. O trabalho total é somar esses produtos escalares aí. Que isso vira um negócio muito legal, que é se o deslocamento DI de cada força é o mesmo para todas as forças, ou seja, você tem um único deslocamento e várias forças, então quer dizer que DI é igual a D, é uma constante. Tá? Por exemplo, o deslocamento, vou botar assim que é constante. Aí essa expressão ali, o que ela vira? Olha, o trabalho B total vai ser somatório em I igual a 1 a Tn de FI. Isso aqui não depende mais de I, depende? Se não depende mais de I, ele é igual para todos, ele pode sair da soma. Se ele pode sair da soma, isso é equivalente a isso aqui. Eu tirei o D de dentro da soma. E o que é o somatório de todas as forças? Definição, força resultante. Então, o trabalho resultante está lá. Então, no fundo, o que eu estou dizendo, olha, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Que, por sua vez, é igual ao trabalho realizado pela força resultante. Você quer calcular o trabalho total de uma vez? Calcula a força resultante, produto escalar com deslocamento, ponto, achou o trabalho total. Ou, você quer fazer uma a uma? Beleza. Calcula o trabalho da uma força, da segunda força, da terceira força, soma eles e você vai ter o trabalho total também. Tá? São duas maneiras alternativas. Então, o trabalho total é igual ao trabalho
pela força resultante. Ok? E por que eu não falo depois? A gente foca tanto em trabalho, trabalho, trabalho. Porque no fundo, o trabalho é a energia gasta para deslocar um corpo. Isso é a definição da energia que eu tive que realizar. No caso, quando eu estou puxando uma mesa dessa aqui, eu estou gastando energia. Quanto de energia eu gastei? A maneira de mensurar é fazendo essa conta. O produto escalar da força que fez o deslocamento. Ok? Então, se a gente pegar aquilo ali como exemplo, aí você vai falar assim, tá, vou pegar isso aqui. É um exemplo. Vou fazer esse exemplo que é simples, depois a gente faz outros mais complicados. X, J, I, o objeto, a força está para cá. Muito obrigado. Tem alguém no corredor aqui não, né? Vai fazer barulho, a gente deixa a porta aberta. Então, quando você olha para esse problema, você tem força-peso, você tem força normal, você tem uma força F, está apontando para cá, e vou assumir, só para... Existe um coeficiente de atrito cinético. Se tem um coeficiente de atrito cinético, então eu vou falar, tem a força está para lá, eu vou dizer que esse cara anda para lá com a velocidade V, então ele está andando, está sendo arrastado ali sobre a superfície, puxado sobre essa casa. Consequentemente, existe uma força de atrito, puxando para trás. Tá? Qual que é o trabalho total? Você tem duas maneiras de calcular. Você calcula. Aí esse cara se desloca ao longo dessa direção e para cá. Qual que é o trabalho total? Você tem duas maneiras. Calcula a força resultante e faz o produto escalar com esse deslocamento, ou calcula o trabalho de cada uma das forças e soma eles. Ok? Tá. Vamos fazer cada uma delas. Vamos falar que o trabalho 1 é F escalar D. O trabalho 2, que a distância, o deslocamento é o mesmo para todas as coisas. Certo? Então, aí eu vou pegar N escalar D. Quanto que dá isso aqui? Bem, a força do deslocamento é na mesma direção. Então dá F vezes D. Quanto que dá isso aqui? A normal, nesse caso, é perpendicular para o deslocamento. Vamos estudar? Zero. Por que isso aqui dá 1? Porque dá esse produto, porque o ângulo entre F e D é zero, não é isso? O ângulo entre esse vetor e esse vetor é zero. Então, trabalho 3. Vou definir como força peso escalar com a distância. Dá quanto? Zero. Esse vetor é perpendicular a ele. Ok? E o último, só tem 4 forças, é o trabalho 4. É o trabalho da força de atrito escalar com deslocamento. Esse muda. Esse dá o quê? Dá o módulo da primeira força
O modo do primeiro vetor, o modo do segundo vetor, qual é o modo da primeira força? F, força de atrito. O modo dela. Qual que é o modo do D? D. Cosseno do ângulo entre os dois vetores. Qual que é o ângulo entre esse vetor e esse? 180. Cosseno de 180 dá menos 1. Então, isso fica menos módulo da força de atrito vezes deslocamento. Tudo bem? Beleza? E agora, então, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Isso dá F D menos a força de atrito D, que dá F menos a força de atrito vezes D, porque D é igual. Então, tá aí. Resposta, onde a força de atrito vai ser μ, cinético vezes a normal é igual a força de peso, todas essas histórias que já conhece. Eu podia continuar, só para continuar, então isso vai dar F menos μ cinético vezes a normal, nesse caso, é igual a força peso, é igual a mg vezes D. Então tá aí. Isso aí seria o trabalho total. Se eu fizesse usando essa fórmula, quem que é a força resultante? Somatório de todas as forças? É. Normal mais força peso mais força de atrito mais força F. Vamos lá. Isso vai ser o quê? N menos mg na direção J. Isso vai ser F menos a força de atrito na direção I. Força trabalho total é a força resultante escalar com deslocamento. Deslocamento D é o módulo D na direção I. Então dá produto escalar disso com isso. Certo? Produto escalar disso com isso. F menos a força de atrito. Bem, fiz os dois jeitos. Fiz calculamos vários trabalhos individualmente, ou calcula a força resultante com escalar com o deslocamento. Achou o trabalho total. Beleza? Tá? Ótimo. Uma coisa que eu devo falar hoje eu queria acabar o capítulo hoje. Começar o capítulo 6 e acabar ele logo hoje. Próxima aula a gente fazia exercício e já entrar no capítulo 7.